Bom dia, graça e a paz de Jesus a vocês. Fico muito feliz que você esteja aqui, né? Puxa, como foi emocionante ver o testemunho do batismo, como é que Deus opera na nossa vida. Uma coisa que eu achei tão interessante no testemunho, ela disse que ela se achava orgulhosa, né? Como o nosso orgulho resiste à graça de Deus. Pode baixar um pouquinho para mim o retorno aqui, Alexandre, por favor? Como que o nosso orgulho resiste à graça de Deus. A graça de Deus é profunda, é poderosa, é curadora, é libertadora, é salvadora. Mas eu e você, no nosso orgulho humano, na nossa natureza pecaminosa, conseguimos resistir à graça. Não é tão interessante, ao mesmo tempo tão terrível que isso aconteça? Que nós sejamos capazes de resistir àquele que nos ama, que nós sejamos capazes de receber aquilo que nos vem de graça e pela graça. Mas é exatamente isso que eu e você fazemos, até que a gente renda o nosso coração a Jesus. Eu fico muito feliz pelo batismo da nossa irmã, depois conversando com ela ali, né, Tetê? Depois de alguns anos, né? E é exatamente isso. Eu convido você que está aqui, você que está nos assistindo em casa, a render seu coração, a não resistir à graça de Deus. Ainda mais que Deus está te dando um ano novinho em folha. Deus preparou um novo ano para você. É claro que Deus, Ele não mede as coisas pelo tempo, quem mede as coisas cronologicamente somos nós, seres humanos. Deus é eterno, né? E nós não compreendemos toda a dimensão da eternidade. Mas Deus está dando a mim e a você mais um dia de vida. Deus está dando a mim e a você um novo janeiro. Deus está dando a mim e a você um novo ano. E é claro que quando Deus está concedendo a mim e a você uma nova oportunidade de vida, um novo ano, Ele tem realmente o propósito de fazer algo novo no nosso coração. E esse é o tema desse primeiro mês de 2021. Viva o novo. Viva o novo. Viva a novidade de vida que há em Cristo. Viva o novo de Deus para você. Viva o novo. Eu fico pensando que essa mensagem é tremendamente importante para nós, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, complicados. Você sabe disso. O Brasil, na última quinta-feira, ultrapassou a marca de 200 mil mortos por Covid. Tem gente que acha que esse número é baixo porque há uma subnotificação, tem gente que acha que esse número é alto porque é usado politicamente. Nós temos opiniões das mais variadas, uma tragédia no nosso país, essa disputa, que a política em torno do Covid, mas o fato é que atrás de cada número há uma família enlutada, uma família que chora seus entes queridos. Se não bastasse isso, as pessoas não morrem só de Covid. Há pessoas que estão morrendo de acidente, como sempre aconteceram. Há pessoas que estão morrendo de outras enfermidades. A gente tem atendido pessoas, irmãos queridos, que estão em tratamento de câncer. Ter um câncer, fazer um tratamento de câncer já é algo muito difícil. Agora você já parou para pensar, alguém enfrentando um tratamento de câncer nesse período da pandemia? Você já parou para pensar que a gente enterrar os nossos entes queridos realmente é muito difícil, sempre foi em toda a história humana, mas que enterrar os seus entes queridos num período de pandemia, onde você não é possível você fazer um velório digno, não é possível você olhar para o caixão, não é possível você despedir da pessoa. Você já imaginou a dor dessas famílias? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, e não adianta a gente pensar, a galera está na balada, a galera continua cheirando uma, fumando seu baseado, continua na noitada, a galera continua enchendo as praias, bebendo todas e curtindo a vida. Tudo bem, eu não quero dizer que as pessoas têm que agora viver só a crise, só a doença, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que as pessoas, apesar de todas as tragédias e apesar de toda a dificuldade à nossa volta, muitas pessoas, não são todas, claro que não, mas muitas pessoas que estão vivendo a badalação da virada do ano, do início do ano, estão se esquecendo ou estão fugindo da realidade. Uma coisa é você não se afundar na realidade, a outra é bem diferente quando você foge da realidade. Quando nós temos milhares e milhares de profissionais da saúde que estão esgotados, que estão cansados, depois de 10 meses aí de batalha com Covid, quando nós temos gente desesperada em relação a tudo isso, quando nós temos famílias sofrendo de fato dentro de casa, ainda temos avós que não podem beijar seus netos, ainda temos uma crise toda relacional, nós mesmos sofremos tanto de não podermos nos abraçar aqui, e tanta gente fugindo da realidade. Eu quero dizer para você
que cristãos nunca fogem da realidade. Eles não se afundam na realidade, eles não se deprimem com a realidade, eles não se desesperam com a realidade, mas nunca fogem, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós estamos aqui, irmãos, para trazer a você que está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo, a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, e a mensagem é, que no meio das crises da vida, por piores que elas sejam, Deus sempre tem algo novo a realizar. Deus sempre tem algo novo a realizar. Eu queria ouvir um amém mais forte. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, Abraão, pelo apoio. Deus tem algo novo a realizar, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Ele tem algo novo a realizar. Na Bíblia, a experiência de crise, muitas vezes é a experiência do deserto, chama-se deserto. Mas é interessante que exatamente no deserto é que as pessoas crescem mais, que elas amadurecem. E eu quero te dar uma boa notícia aqui nessa manhã: deserto da vida, o deserto é transitório. Na Bíblia o deserto nunca foi o destino das pessoas, sempre foi um caminho de passagem, é transitório, porque Deus sempre tem algo novo após o deserto, Deus tem sempre algo novo após o vendaval da vida, Deus tem sempre algo novo depois da tempestade que você atravessa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é por isso que esse tema, Vivo Novo, é um tema que deve encher seu coração, a sua alma, de confiança, de fé, de esperança, da certeza do melhor de Deus, a despeito de tudo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que o tema de todo esse mês será o Viva o Novo. Na verdade, na nossa denominação, em todas as igrejas no Brasil, é o tema do nosso ano, porque nós queremos viver o novo de Deus em 2021. Mas especialmente hoje, eu quero falar dentro do tema Viva o Novo, que é o tema do mês, sobre o tema de que Deus tem mais para você. E para isso eu quero convidar você no texto que será base para nós, nessa mensagem, nesse mês de mensagens e pregações, que é o texto de Isaías 43, verso 18 a 19, mas eu quero lê-lo a partir do verso 16. Isaías 43, você pode abrir sua Bíblia, ligar aí no seu smartphone, Isaías 43, você que está em casa também acompanhe. Eu quero ler com você o texto que diz, preste bem atenção: assim diz o Senhor, palavra profética de Deus, autoridade de Deus, ele diz, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Deixa eu parar aqui um pouquinho, pode voltar nesse slide. Deus está dizendo aqui ao povo de Israel, que ele tem autoridade profética, mencionando o que aconteceu no meio do Mar Vermelho, quando o exército de Faraó veio para perseguir o povo de Israel, e Deus então fez com que esse exército de Faraó se afundasse no meio do mar. Então Deus está trazendo algo do passado, como uma referência para aquilo que Ele vai fazer no futuro, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como eu disse, Ele é eterno, e o Deus que fez no passado é o Deus que faz no presente e fará no futuro. Então Deus está dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ele está se referindo aqui, e ele diz, assim diz o Senhor que fez um caminho pelo mar, aquilo que abriu o Mar Vermelho, que é uma referência do que Deus faz na nossa vida, nos libertando do cativeiro do pecado, abrindo o mar da graça para caminharmos uma nova vida em Jesus. Aí eu fiz isso pelo povo de Israel. E agora olha o que ele diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Observe então que Deus se relaciona a um evento do passado, mas Ele diz assim, não fiquem no passado. O passado é importante, é uma referência, tem aprendizado, revela o poder e a grandeza de Deus, mas vocês não precisam ficar no passado, porque o Deus que fez no passado sou eu, e é o Deus que está fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? É o Deus que está realizando algo novo, algo novo. O contexto aqui desse texto, aliás, o livro de Isaías tem 66 capítulos, e do capítulo 1 ao 39 é a primeira divisão principal, do 40 ao 66 é a segunda divisão principal. Nós estamos lendo um texto
dessa porção. E nessa porção, Deus está falando especificamente, o tema principal em toda essa porção, é que Deus iria livrar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Foram deportados da sua terra, foram perseguidos, foram mortos, e parte da população foi extraditada, foi deportada para a Babilônia. Lá viveram debaixo de um império cruel, viveram debaixo de um império pagão e idólatra. Mas Deus diz assim: isso não é o fim, eu estou fazendo algo novo, que está saindo à luz. Agora você precisa pensar que para aquela geração, alguns foram para lá crianças, alguns viram seus pais morrerem na Babilônia. Você tem que imaginar que para aquela geração, eles achavam que jamais eles sairiam debaixo do poder de um império que era mundial, o império mais poderoso do mundo naquela época. Que eles jamais poderiam vencer aquele império, que eles jamais poderiam sair daquela situação de escravidão, que eles jamais poderiam voltar à sua própria terra. E Deus diz assim, você viu o texto que nós lemos no pacto de oração, verso 13, agindo eu, quem impedirá? É o contexto desse capítulo. Agindo eu, quem impedirá? Nem o império babilônico pode impedir, nem o império chinês, nem Estados Unidos, nenhum poder mundial, nem o Covid-19 pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Por isso Deus chama a atenção do povo e diz assim, galera, eu estou fazendo algo novo, levanta a cabeça, abre os olhos, abre o coração, eu estou fazendo algo novo, vocês não estão percebendo? E aí Deus diz algo que eu acho tão interessante, Ele diz assim, até no deserto eu vou abrir um caminho. Eu nunca tive a oportunidade de andar no deserto, só nas dunas ali, Praia da Joaquina, alguma praia aí no Nordeste, né? Mas nunca um deserto. Mas se você já andou no deserto, você sabe que no deserto não tem caminho, porque o vento, muda a areia o tempo todo. Você pode abrir um caminho no deserto e logo ele vai deixar de ser caminho. Deus diz assim, eu vou colocar caminho no deserto. Eu ponho o caminho no deserto. Ele diz, eu ponho rios no ermo, riachos no ermo. O ermo é um descampado, é um despreparo de terra, é um vazio. E Deus diz assim, não, eu coloco o riacho lá também. Espera aí, mas não tem fonte. Não, mas eu coloco o riacho. Porque agindo eu, quem impedirá? Deus diz, assim diz o Senhor. Profecia de Deus, a palavra profética de Deus. Assim diz o Senhor, é isso que eu vou fazer. Então esqueçam do passado. Esse é um tema de uma outra mensagem, mas não tem jeito de você experimentar o novo de Deus se você se agarra ao passado. Não tem jeito de você experimentar o novo de Deus se você está se agarrando às estruturas antigas. Por isso até Jesus diz assim que não põe vinho novo em odre velho, referindo-se a estrutura religiosa da sua época que era ultrapassada para aquilo que ele iria fazer através da graça. Ele diz, esqueçam do passado, não vivam no passado. Eu e você conhecemos tantas pessoas, talvez você que está aqui nessa manhã, talvez você que está nos assistindo aí na sua casa, ainda está preso ao passado e não abre o seu coração, seus olhos para ver o novo de Deus. É interessante que no texto Deus diz assim que o novo dele é iminente, está para acontecer, ele diz, já está surgindo. Uma outra versão ele diz, já está saindo à luz. Você não está percebendo, você não está vendo. Eu creio que essa é uma palavra profética para os nossos dias, irmãos. Eu creio que essa é uma palavra profética para o nosso coração. Eu creio que essa é uma palavra profética para tudo que estamos vivendo, em relação ao vírus e a todas as mudanças em relação decorrentes do vírus no nosso planeta, em nosso mundo. Eu creio que essa é uma palavra profética para aquilo que você está vivendo na sua situação pessoal, familiar, nos dramas, nos dilemas, nos conflitos, nos temores que assaltam o teu coração. Deus tem algo novo para você. Será que você pode crer nisso? Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Eu fui tentado quando pensando nesse tema de que Deus tem algo novo, e como Ele está dizendo que tem algo novo, é porque Ele diz assim, eu tenho mais para você. Quando Deus diz assim, eu tenho algo novo, é porque Ele está dizendo assim, não se esgotou o que eu tenho para você, também não se esgotou o que eu tenho a realizar na sua vida, eu tenho mais para você. Se Deus nos diz assim que Ele tem algo novo, é porque Ele está dizendo que Ele tem mais.
Ele tem mais. E como eu disse, eu fui tentado olhar para a Bíblia e pensar em quantos textos bíblicos onde Deus diz ao seu povo: eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Quantas situações, quantos textos. E eu não resisti à tentação de mencionar pelo menos alguns textos. E eu queria que você me acompanhasse rapidamente. Por exemplo, Isaías 55, 8 e 9, Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O mesmo contexto aqui de Isaías 43, lá do cativeiro babilônico, ele diz: nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está dizendo: eu tenho mais para você, porque eu penso mais do que você. O que eu tenho para você excede o seu entendimento. A minha grandeza, ele transcende qualquer dimensão que você possa medir. Deus diz: eu tenho muito mais para você. Novamente, uma mensagem dirigida no mesmo contexto de Isaías 43. Jeremias, que também escreve dentro do cativeiro babilônico, ele diz em 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus está dizendo: eu tenho mais para vocês, mais do que vocês estão vendo, mais do que vocês são capazes de acreditar, mais do que vocês estão sendo capazes de perceber. Eu tenho mais para vocês. É isso que Deus está dizendo ao seu povo. E aí você diz: mas são textos do Velho Testamento. Temos textos do Novo Testamento. Eu vou mencionar só aqui alguns. Efésios 1, 3, 4, Paulo começa a sua carta aos Efésios dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha, eu e ninguém, nenhum estudioso, nenhum comentarista da Bíblia consegue compreender toda a dimensão do que é você estar abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu não sei o que tudo isso significa, eu só sei que é algo muito grande, irmãos, é algo grandioso, porque não é uma bênção que significa que nós estamos aqui na terra, simplesmente, não é uma bênção que está dentro de uma estrutura humana, não, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra. E todo esse poder e toda essa grandeza significa que Deus tem mais para mim e para você. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão chegando à igreja, algumas pessoas que eu tento evangelizar, e elas começam a falar da religião. Não, mas eu vou na igreja. Não, mas eu já fui isso, já fui aquilo. E eu pergunto quanto ela conhece do evangelho, quanto ela já leu a Bíblia, como foi a experiência. Eu falo: eu não estou perguntando de religião, eu estou perguntando a você se você tem uma experiência de salvação, que o Espírito Santo de Deus, e tento falar aquilo que é quase incompreensível para nós enquanto nós não nascemos de novo, que é praticamente incompreensível para quem não nasceu de novo. Mas como Deus está trabalhando nessas vidas, eu vou instigando, eu vou conversando. E aí eu olho para o olho da pessoa e digo assim: olha, eu queria que você entendesse que Deus tem mais para você. E alguns, o olho chega a brilhar. Outros, quando eu digo assim: Deus tem mais para você, eu vejo um rosto de ceticismo. Eu vejo um rosto dizendo assim: esse pastor deve ter fumado um baseado, porque esse pastor deve estar zureta, porque ele não sabe a minha situação. É que a pessoa vem conversar às vezes sobre a fé como se ela conhecesse tudo. Lembra que a Nilda falou aí da arrogância? Quando você olha para alguém e diz assim: olha, Deus tem mais para você, às vezes a pessoa está tão cheia de si mesma, que ela não consegue crer, ela não consegue perceber nisso. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele está dizendo: Deus nos escolheu antes da criação. O plano de Deus de salvação, de remir o nosso pecado, era antes de tudo. Deus já tinha um plano. E qual é esse plano? É para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, vivermos plenamente como filhos e filhas de Deus. Vivemos tudo o que é possível no amor e na graça de Jesus. Deus tem mais para mim e para você. Paulo, ainda em Efésios, um texto que nós conhecemos tanto, Efésios 3, 20 a 21, ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia, irmãos. Como Paulo termina uma porção da sua carta aos Efésios, dizendo: gente,
Ele fala no capítulo 3 sobre compreendermos a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus. Ele diz tudo isso é incompreensível, compreendermos aquilo que é incompreensível, compreendermos aquilo que transcende a nossa capacidade. Ele diz, mas nós devemos compreender, devemos buscar essa compreensão mais e mais. Mas Paulo diz assim, Deus é uma fonte inesgotável de recursos, por isso Ele tem mais para você, infinitamente mais do que você pede, infinitamente mais do que você é capaz de pensar, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Isaías, Paulo, todos tinham uma grande consciência de que Deus tinha mais. Agora eu gosto muito do texto de Paulo em Romanos 11, quando ele termina essa grande porção do livro de Romanos, que é um livro de maior profundidade teológica, e ele diz no capítulo 11, o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Mais uma doxologia aqui, mais uma glorificação, porque Paulo começa a escrever e ele vai sendo tomado de êxtase e ele não consegue deixar de dar glória a Deus, porque ele se sente tão pequeno diante da grandeza de Deus. E é assim que eu e você deveríamos nos sentir diante da grandeza de Deus. É assim que eu e você deveríamos nos sentir, não diante da grandeza das circunstâncias, dos problemas, das crises que enfrentamos e que estamos enfrentando, mas diante da grandeza de Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável de poder, de sabedoria, de amor, de graça, de perdão. Deus é realmente tão grandioso que nenhuma palavra humana pode descrevê-lo plenamente. Paulo diz assim, a Ele seja a glória para sempre, porque são insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ele está citando alguns textos aqui do Velho Testamento, inclusive de Isaías. Bom, eu acho que você já entendeu que nós podemos viver o novo de Deus, e que quando Deus diz assim para a gente viver o novo que Ele está fazendo, é porque Ele tem mais para mim e para você. Agora, se Deus tem mais para mim e para você, porque muitos de nós não vivemos o mais de Deus, porque muitos de nós estamos vivendo vidas medíocres, porque muitos de nós não crescemos na fé, porque muitos de nós não experimentamos mais do agir de Deus, porque muitos de nós vivemos sempre os mesmos problemas, vivemos sempre escravos dos mesmos pecados, porque eu e você, muitas vezes, estamos aprisionados ao passado. Por quê? Se Deus tem mais, por que é que nós muitas vezes estamos vivendo uma fração de tudo que Ele tem para nós? Por que é que nós estamos vivendo de forma tão limitada, se o Deus que diz que nos habita, que nos salvou na cruz de Cristo, nos habita no poder do Espírito Santo, diz que tem mais para nós? Então eu vejo que nós precisamos de algumas atitudes aqui, porque não basta eu dizer para você assim, Deus está fazendo algo novo, Deus tem mais para você, porque isso pode fazer diferença na vida dela, mas não na sua, na vida dele e não na sua, porque depende do quanto o seu coração está aberto para isso. Então Deus tem mais? Ele tem. Deus está fazendo algo novo? Sim. Mas quem vai desfrutar do mais de Deus? Então eu quero dizer algumas coisas aqui bem rapidamente que eu queria que você anotasse. Para a gente viver o mais de Deus, nós precisamos desejar mais de Deus. Precisamos desejar mais de Deus. Desejar mais de Deus. Eu sei que isso é tão simples. Você fala, pastor, eu pensei que o senhor ia falar agora uma pérola, que o senhor ia tirar assim desejar. Porque se você não deseja mais de Deus, você vai viver o seu dia a dia na tua força, você vai buscar os recursos humanos, você vai buscar saída nas pessoas, você vai buscar saída no governo, na política, na economia, você vai, viver o que todo mundo aí por aí vive. Se você não tem desejo de mais de Deus, você vai buscar o mais dos homens, você vai buscar o mais de si mesmo, você vai buscar o mais das estruturas humanas, mas não o mais de Deus. E como eu disse no início, quando comecei a minha palavra aqui, que nós resistimos à graça, há muitas pessoas que não querem mais de Deus, e nem o mais que Ele pode realizar. Estão tão cheias de si mesmo,
buscam a segurança em si mesmos, que não querem mais de Deus. Então a Bíblia é clara em dizer que nós precisamos ter o desejo, que nós precisamos querer. É claro, chama a sua atenção aqui, nenhum ser humano iria desejar Deus, se Deus não trouxesse graça antes no nosso coração. Na nossa teologia arminiana nós chamamos isso de graça preveniente. É a graça que vem antes da nossa capacidade de responder a Deus com sim, com desejo. Filipenses 2,13, Paulo diz assim que Deus opera o querer e o realizar. Ele coloca o desejo no coração para que ele possa realizar a sua obra de salvação. Mas chega um momento em que eu e você somos aptos pela graça, isso tudo é graça, somos aptos a desejar Deus. Deus dá oportunidade a todos para conhecê-lo. E chega nesse momento em que daí a escolha é minha, é sua. É por isso que Jesus em Lucas 9,23, um texto bem conhecido, ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser, você pode ser meu discípulo? Sim, claro. Você pode andar comigo? Sim, claro. Você pode viver o que eu tenho? Claro que você pode, mas se você quiser, porque Deus que poderia nos forçar, que poderia arrebentar a porta do nosso coração na pesada, que Deus que poderia realmente nos obrigar a amá-lo e conhecê-lo, não faz isso. Então Ele trabalha com a sua graça, Ele prepara o nosso coração, nos traz ao ponto de decisão e diz: agora, você pode me seguir, se você quiser, porque o que eu proponho para você é um relacionamento de amor e graça, e para haver um relacionamento é preciso que duas pessoas desejem esse relacionamento. Eu já tenho revelado a você que eu quero, eu já enviei meu filho para morrer na cruz do Calvário por você, eu tenho tido paciência com você, eu tenho te dado inúmeras oportunidades para você caminhar comigo, agora é se você quer. E se você quiser, então nós vamos entender o seu desejo por algumas outras atitudes, ou vamos entender que esse desejo leva você a negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É aí então que eu quero dizer que um dos maiores desafios da nossa vida cristã, irmãos, é desejar mais de Deus. Nós que já somos cristãos, nós chegamos num ponto em que achamos que já conhecemos tudo de Deus. O maior engano que toma o nosso coração depois da nossa conversão, que nós já temos o suficiente, que não há mais nada de Deus para fazer na nossa vida. Esse é um dos maiores desafios da nossa vida cristã, é mantermos dia a dia, ano após ano, o desejo de mais de Deus. Moisés já conhecia tanto sobre Deus, mas em Êxodo 33 ele diz assim: eu quero ver tua glória, eu quero ver tua glória. Moisés já tinha visto as 10 pragas no Egito, já tinha visto a fidelidade de Deus no deserto, já tinha visto tanta coisa, mas ele diz: eu quero ver tua glória, eu quero ver. Manter essa atitude de desejo por Deus, pelo mais de Deus. Como é que você está começando o ano? Você quer mais comida? Quer mais dinheiro? Quer mais saúde? Mas você fez uma oração nesse ano, diante de Deus agora, porque eu sei que muita gente aqui não fez. Diante de Deus, você fez uma oração, nós estamos no dia 10 de janeiro, nesses 10 primeiros dias do ano, você fez uma oração sincera dizendo assim: Deus, neste ano, eu quero mais de Ti. Diante de Deus, você fez esse tipo de oração? Porque se você deseja mais de Deus e não ora por isso, deve estar alguma coisa errada. É aí que vem então o meu segundo ponto: buscar mais de Deus. Buscar mais de Deus. Há alguns anos eu li um livro sobre casamento, que o autor dizia algo que eu achei muito interessante. Ele dizia assim: a busca é a essência do romance. A busca é a essência do romance. Um casal vive no romance quando existe busca, quando um busca pelo outro, quando há desejo, e esse desejo, ele se reflete na busca de um pelo outro. Buscamos a amizade, buscamos tempo juntos, buscamos o prazer sexual. Por que buscamos? Por quê? Porque nós desejamos um ao outro. A busca é a essência do romance, a busca é a essência no relacionamento com Deus. Por isso, em tantos e tantos textos, Deus diz assim: busquem. Jeremias mesmo 29, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Se você tem desejo por Deus, mas não o busca, e aí eu menciono através da oração, através da palavra, através da comunhão na igreja, através de ler bons livros cristãos, através de tudo que você pode, significa que o seu desejo é muito fraco. O desejo é muito fraco. A busca revela a intensidade do desejo. Se eu perguntasse para você aqui nessa manhã: quantos desejam Deus? Eu tenho certeza aqui que 99% das pessoas levantariam a mão: eu desejo Deus.
Aí eu pergunto para você, você tem buscado? Você tem buscado? Porque a busca revela a intensidade do desejo. Se nós pararmos, irmãos, nos shoppings da cidade hoje à tarde, onde muitas pessoas estarão por lá, nem tantas como antes do Covid, mas muitas pessoas estarão, e nós perguntarmos para as pessoas, quem aqui quer mais de Deus, deseja mais de Deus, as pessoas vão levantar suas mãos. Mas quantas têm buscado? Porque a busca revela a intensidade do desejo. Será que você não está aqui nessa manhã mantendo uma distância segura de Deus? Porque muitos de nós queremos manter uma distância segura. Olha, eu quero Deus, mas nem tanto. Eu quero Deus, mas eu não quero entregar tudo que eu tenho. Eu quero Deus, claro, Deus é um cara legal, é o cara lá de cima. Eu quero Deus, mas nem tanto. Alguns de nós estamos mantendo uma distância segura de Deus. A gente vem na igreja no domingo, a gente lê a Bíblia de vez em quando, a gente até faz umas petições para Ele. Mas esse negócio de Deus ser Senhor do nosso coração, da gente seguir Ele tomando a cruz, negando a nós mesmos, não, isso aí está fora. Manter distância. Muitas pessoas preferem um Deus impessoal. Muitas pessoas preferem crer no evolucionismo, porque daí não há um Deus criador. Muitas pessoas preferem crer num Deus como uma energia cósmica, ou uma energia dos cristais. Muitas pessoas preferem um Deus subjetivo, que se dilui, abstrato. Por quê? Porque assim, eu não tenho que me relacionar com um Deus pessoal, que a Bíblia diz que é grandioso, que é fogo consumidor, que tem a minha vida nas mãos dEle, que eu não daria um fôlego de vida, não teria um fôlego de vida se não fosse Ele. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis no livro Milagres, que ele diz assim, tem muita gente que está na religião buscando Deus, mas nessa zona de segurança, mantendo a distância confortável. Aí ele diz assim, chega uma hora em que as pessoas que ficam brincando com a religião, de repente voltam atrás. Elas dizem, já pensou se nós o encontrássemos mesmo? Não é essa a nossa intenção. E o pior de tudo, já pensou se Ele nos achasse? Por isso, a gente não busca. Não busca, porque o desejo não é grande. E a gente não busca, porque a gente quer estar numa zona de segurança. Uma zona em que a gente está no controle, não Deus. E aí, o que acontece é que a gente vive sempre os mesmos problemas, os mesmos dilemas, os mesmos pecados, nunca vive o novo de Deus e nunca recebe o mais que Deus tem para cada um de nós. Deus diz em Isaías 55, dentro de todo o contexto que estamos lendo em Isaías 43, Ele diz, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, porque vai ter um momento na tua vida que você vai querer encontrá-lo e não vai conseguir. Você está ouvindo isso? Você pensa que você vai encontrar Deus na hora que você quiser? Você pensa assim, não, eu vou deixar quando eu for velho, agora eu vou transar com todas, agora eu vou fumar tudo, eu vou beber tudo que eu posso, e aí um dia eu vou buscar Deus. Lembre-se, vai ter um dia que você vai querer encontrar Deus e você não vai conseguir, porque o seu coração se cauterizou com o pecado, porque você endureceu o coração. Deus estendeu a sua mão tantas vezes para você, na tua direção, e você resistiu todas elas, porque você quis se manter no controle. E pode chegar um dia que você vai querer, mas não vai encontrar. Na verdade, com o coração endurecido, nunca mais você vai querer encontrá-lo. Deus diz, então busque enquanto está perto, enquanto você pode encontrá-lo. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Deus estende as mãos com perdão, com graça, volte-se para Ele, busque. Você quer viver o novo de Deus em 2021? Busque. Não há ninguém aqui que vai buscar a Deus que não vai encontrá-lo, se você buscá-lo de todo o coração. Não há ninguém que se volte para Deus com sede e fome da sua presença, que não seja saciado. É por isso que uma das orações mais poderosas e mais importantes que eu e você podemos fazer na vida é, Senhor, dá-me sede e fome da tua presença. Dá-me sede e fome da tua presença. Eu tinha um professor que ele dizia isso, o maior dom que uma pessoa pode ter é sede e fome da presença de Deus, porque se ele tem sede e fome da presença de Deus, ele vai ter tudo mais que ele precisa. Ele vai encontrar tudo o que precisa em Deus. Salmo 27:4, eu gosto desse texto, porque a gente canta muitas canções nesse salmo.
Que o salmista diz uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Enquanto o texto de Isaías está falando de conversão, o texto aqui do salmista está falando de devoção. O outro é: deixe o caminho ímpio, deixe o seu caminho mau, volte-se para Deus, enquanto tem tempo. No salmista não, ele já está em Deus, mas ele diz assim: eu peço ainda algo ao Senhor, eu quero viver na casa do Senhor. Eu não quero ser um turista aqui não, eu quero viver contigo, Deus. Quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. E aí vem a terceira atitude: viver com expectativa. Viver com expectativa. Quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Tem coisas que Deus não faz na nossa vida porque a gente nem espera que Ele faça. Deixa eu perguntar para você: quando você saiu da sua casa nessa manhã, você chegou aqui na igreja com uma expectativa santa do Espírito de Deus, de que Deus iria fazer algo novo na sua vida? Você saiu de casa e veio para uma igreja cantar para Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, digno de toda a glória. E você saiu de casa e chegou aqui com uma expectativa no seu coração do que Deus iria falar com você, do que Deus ia fazer na sua vida nessa manhã. Você está assistindo esse vídeo, você ligou o seu computador ou a sua televisão e colocou exatamente nesse canal no YouTube ou aí no Facebook, com a expectativa do que Deus iria fazer na sua vida. Irmãos, sejamos sinceros, muitas vezes a gente chega aqui na igreja, a gente não espera que Deus faça absolutamente nada. É por isso que nós saímos exatamente do jeito que chegamos, porque Deus, Ele está agindo, Ele está aqui para agir, mas nós não temos expectativa nenhuma de que Ele faça. Até nossas orações, às vezes a gente ora por um assunto, e a gente nem espera que Deus vai responder, a gente ora, né? Alguém pediu oração, a gente já coloca aquela mãozinha no grupo do WhatsApp. Aliás, irmãos, se nós orássemos por todos os pedidos que vem no grupo do WhatsApp, a gente ia passar o dia inteiro de joelho, né? Se todas aquelas mãozinhas lá significassem oração de verdade, irmão, meu Deus, ia estar um avivamento no mundo, não é? Fala a verdade. Quantas vezes você já não colocou aquela mãozinha e não orou? Eu confesso, Senhor, perdoa o meu pecado. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque muitas vezes a gente faz isso. E muitas vezes a gente ora sem nenhuma expectativa. Oh, Deus, abençoe lá. O irmão lá está com câncer. Abençoa lá, Senhor, tem misericórdia. Abençoa lá, o irmão está desempregado, Senhor. Não falte o pão de cada dia. Aí de repente o irmão escreve: arrumei um emprego. Rapaz, verdade? Poxa vida, hein? Deus surpreendeu você porque você não esperava que ele ia receber um emprego. Entendeu? Poxa vida, Deus, legal, hein? Nem esperava isso. A gente não tem expectativa no coração. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos diante de um Deus tão grandioso, que diz que está fazendo algo novo, que renova as suas misericórdias por mim e por você a cada manhã, que diz que tem mais para nós. E eu e você nos achegamos diante dele sem nenhuma expectativa. Não é triste isso? Não é triste isso? Deus diz no Salmo 130, na verdade o salmista diz, ele diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Olha a analogia que ele faz. Você já pegou guarda? Você já ficou de guarda uma noite inteira, uma madrugada? Quem é que já ficou de guarda? Deixa eu ver aqui se a galera já pegou guarda aí. Se tem uma coisa que a gente mais espera no meio da madrugada, é que chegue amanhã. Eu peguei guarda quando servi o tiro de guerra, peguei algumas ali, e olha, irmãos, era triste, você ficar acordado sem fazer nada, entendeu? Olhando para um tonte, e esperando a noite passar, coisa terrível, né? Dava 10 horas da manhã e não dava 6 da manhã, aquele sentimento que você vê que o tempo não passa. O salmista está dizendo assim: eu espero em ti, eu tenho mais expectativa no teu agir do que o guarda que está lá de madrugada esperando amanhecer, porque a minha expectativa está no Senhor, é no Senhor que eu ponho a minha esperança, com todo o meu ser. Eu espero que o Senhor vai agir nessa situação, eu espero que o Senhor vai agir no meu casamento, eu espero que o Senhor vai agir na minha família, eu espero que o Senhor vai agir nessa igreja, eu espero que o Senhor vai agir nesse mundo. Tem expectativa. Senhor, quando eu louvo, é porque eu oro, eu louvo cantando porque eu espero em Ti. Quando eu oro, é porque eu oro porque eu espero no Senhor a resposta.
Quando eu vivo cada dia na Tua presença, porque eu tenho boas expectativas do que o Senhor vai fazer, porque eu creio num Deus que faz novas todas as coisas, que me permite viver em novidade de vida. Puxa vida, olha o Salmo 123, o salmista diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e os olhos das servas estão atentas à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. A gente não vive numa cultura em que tem escravos, mas o escravo não poderia comer sem o Senhor permitir. Então você imagina, as pessoas estão tendo um banquete na casa e tem a escrava lá, morrendo de fome, não pode tomar água, não pode comer, ela está o tempo todo esperando um sinal da senhora, o escravo esperando um sinal do seu senhor. Pode comer, ó, pega essa migalha aqui, pega esse pedaço de pão, pega esse resto. Os escravos. O salmista está dizendo assim: como um escravo está olhando para a mão do seu Senhor, eu estou olhando para Ti, Senhor, eu estou olhando para Ti, esperando que o Senhor tenha misericórdia. Eu estou olhando para o Senhor com expectativa. Ah, Senhor, dá-nos isso, Senhor, dá-nos isso em 2021. E por fim, quarta atitude é render-se a Deus. A rendição. Talvez você diga assim: peraí, pastor, a ordem correta não seria render-se primeiro? Depois vem o desejo, depois vem a busca, depois vem então viver com essa expectativa santa. Quero dizer para você que a rendição faz parte de todo o processo. Claro, você não muda de fase igual nos jogos, você não passa de lição se você não vai rendendo seu coração a Deus a cada nova oportunidade, a cada novo ensino, a cada nova revelação de Deus para o seu coração. Mas eu deixei a rendição por último, porque a vida cristã, ela é vivida na dinâmica da rendição. Eu estava dizendo para alguém esses dias que está chegando à igreja, que tem demonstrado sede de Deus, de conhecer o Evangelho, de ser salvo. Eu estava dizendo para ele o seguinte: cara, a vitória na vida cristã está na rendição, não é no esforço, não é na disciplina pessoal, não é na tua determinação. A vitória na vida cristã é através da rendição, é você se render a Deus para deixar Ele fazer a obra dele na sua vida. Tem a ver com entrega, tem a ver com confiança, tem a ver com esse senso de expectativa, de tal forma que você se rende a Ele para realmente experimentar o que você espera. A vitória na vida cristã tem a ver com rendição. E eu me lembrei do texto de Isaías 30, verso 15, que Deus diz assim: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. No arrependimento é rendição, eu reconheço que Deus está certo, eu estou errado, eu me rendo a Ele, eu me rendo à sua verdade, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo à sua presença, eu me entrego a Ele. Deus está dizendo assim: no arrependimento e no descanso que está a salvação de vocês, é aí que está a força de vocês, mas vocês não querem. Por quê? Nós queremos trabalhar, nós queremos ser religiosos, nós queremos fazer por merecer, nós queremos ser salvos pelos nossos méritos, nós queremos ajudar a Deus. Deus está dizendo assim: se renda, se entregue, se lance nos meus braços e viva o que eu tenho para você. Sabe por quê? Para viver ao novo de Deus é preciso sujeitar-se ao processo de Deus, é preciso você se abrir para o novo, para o agir. E é importante que você entenda que a vida cristã não é estática, ela não é inerte. Ou eu e você estamos crescendo, ou estamos diminuindo, ou estamos nos aproximando de Deus, ou estamos nos afastando dEle. Ou eu e você temos mais de Deus, ou temos menos. E é por isso que nós precisamos nos render diariamente a Deus. Precisamos nos render, nos entregar diariamente a Deus, porque cremos que Ele é quem Ele diz ser, porque cremos que Ele realmente é o Deus grandioso, majestoso, digno de toda a glória, desde hoje para todos sempre, amém. Porque cremos que Ele está fazendo uma obra nova em nossas vidas, em nosso meio, porque cremos, sim, nós cremos, que Deus tem mais para nós. Desejo, a busca, a expectativa, a rendição, fazem parte do processo
para você experimentar tudo que Deus tem para você. Eu tenho que me lembrar muitas vezes, já me lembrei, já mencionei isso em vários sermões aqui. No ano de 92, estudava aqui no seminário no Isbel, aqui atrás dessas paredes, tinha um dormitório ali, eu tinha uma estante que eu tinha trazido da casa dos meus pais, pendurei na parede, onde eu colocava os meus livros para estudar, e ali por volta da meia-noite, depois de um dia bem cansativo, Deus falou sobre isso comigo. Deus falou: eu tenho mais para você. E eu peguei um pequeno pedaço de papel e escrevi assim: Carlão, nunca viva menos do que Deus tem para você. E eu coloquei ali naquela estante, todos os dias, dos mais 3 anos que eu tive, o seminário na época eram 4 anos, todos os dias eu olhava aquela frase que Deus tinha destinado para mim: nunca viva menos do que Deus tem para você.